Veja bem, quem é Deus? Credo apostólico. A ética cristã, 10 mandamentos. E relacionamento com Deus, a oração de Jesus. Nós aprendemos, a gente estava falando aqui sobre isso ontem, né? Como que oração discipula o nosso coração. Oração nos ensina muito mais do que credos, muito mais do que declarações teológicas. Oração, culto, liturgia, isso molda o nosso coração, né? O pessoal do Imersão aí que não veio ontem, não vou nem falar aqui. Ouçam lá no Spotify depois, para a gente poder fazer uma confirmação tudo certinho, amém? Gente, olha só, hoje, 10 mandamentos, acabou de ser lido aqui, descrito para vocês, a mensagem dos 10 mandamentos e também o que Jesus diz sobre isso. Eu queria começar a partir daí. Jesus resume, alguém pergunta para ele: Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? O maior de todos. E maior de todos não significa que você tem um pequeno, outro grande. É como se desse procedesse todos os outros. É como se esse encabeçasse as outras coisas, entende? Então assim, aquilo que encabeça, aquilo que é a base em cima da qual todos os mandamentos precisam estar ancorados, e fora dela todos os mandamentos vão virar puro legalismo, é amor. Resumindo em uma palavra o que Jesus disse ali: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, ou seja, todas as partes do teu ser. Ame ao Senhor com entendimento, com a sua racionalidade. Deus botou um cérebro aí para você pensar. Ele quer que você use ele para amar a Deus. Como eu vou amar aquele que eu não conheço? Então eu preciso exercitar o meu raciocínio para conhecer a Deus mais e mais, para que eu possa amá-lo mais e mais, com toda a minha força, ou seja, com todo o meu exercício, com tudo aquilo que eu faço. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso usar as minhas forças para amá-lo. Amá-lo no meu trabalho, amá-lo em todas as coisas que eu faço, no meu relacionamento, nos meus amores. E quando eu amo a Deus antes de todas as coisas, e o meu amor passa pelo amor de Deus, como se fosse um prisma, iluminando todos os outros amores não se tornam ídolos para mim. Quando todos os nossos amores, acho que Dietrich Bonhoeffer disse isso, né, que o nosso amor pelo outro, pelo próximo, precisa ser mediado pelo nosso amor por Cristo. Na verdade, o nosso amor por Cristo deve mediar todos os outros amores. E aí os outros amores não vão se tornar ídolos para nós, não vão ser destrutivos para nós. Amém? E aí ele diz, o segundo, semelhante a este, interessante isso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que interpreta isso assim: eu tenho que aprender a me amar, porque se eu não souber amar a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo, né? E tal. Não estou falando sobre isso, tem uma lógica ali, né? Assim como você se protege, tanto consciente quanto inconscientemente, né? Se eu chego aqui no Efraim e faço isso aqui perto do olho dele, ele já fecha o olho na hora. Foi inconsciente, ele não pensa para fazer isso. O nosso corpo se protege o tempo inteiro. O que Deus está falando aqui é o seguinte: olha, assim como você se ama, se cuida, você não vive para se matar, você não está se expondo a perigos o tempo inteiro, à toa. Você não chega simplesmente na beirada de uma montanha, a não ser que você tenha uma coisa muito importante para fazer ali, sei lá, talvez um filho que esteja caindo. Você não fica assim, sabe? Assim como você se preserva, preserve o teu próximo. Deus tinha colocado isso, e não é lá, tem gente que fala que foi Jesus que inventou isso. Não, isso está lá em Levíticos, tá? Essa lei, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a si. Jesus está retomando os mandamentos de Deus. Tem gente que acha que Jesus veio para acabar com o Velho Testamento e coloca o Velho Testamento em contraposição ao Novo e acaba com tudo. E agora nós vivemos uma nova lei que Jesus trouxe. E às vezes você transforma as próprias palavras de Jesus em lei também. O problema todo é a relação que você tem com a lei de Deus. Olha só o que Jesus diz aqui em Mateus 5:17 ao 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas.
Eu não vim abolir, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus veio para dar um cumprimento completo para a lei. Eu vim para cumprir a lei. Pô, como assim, Jesus? Paulo vai falar depois, então por isso Paulo tinha alguns ensinamentos que era bem contrário a Jesus. Você já ouviu isso por aí? Paulo e Jesus tinham uma rixa e tal, né? Nos ensinamentos dele era um pouco diferente. Não, Paulo está falando que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, né? Mas o fim ali está falando a respeito de telos, não é fim no sentido de acabou, aniquilou, não. Está falando a respeito de sentido, a respeito de propósito, objetivo. Ou seja, o objetivo final da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você está em Cristo, a lei de Deus está sendo satisfeita, porque Cristo é aquele varão perfeito que anda nos caminhos de Deus e não se desvia dele nem para a direita e nem para a esquerda. Você está entendendo? O que nós precisamos na nossa vida é estar em Cristo. E quando a gente aprende a amar a Deus por meio de Jesus, a lei já não vira um problema para nós. A sua relação com Deus se muda completamente quando você aprende a amar a Deus. Mas o que eu queria desfazer da sua cabeça aqui hoje é essa ideia de que a partir de Jesus a lei foi abolida e acabou. Não, olha só, no Velho Testamento você tem leis cerimoniais, né? Você tem leis civis e você tem a lei moral, aquilo que é o princípio da Torá, que é o que está por trás de todas as coisas. O princípio dessa lei, que o apóstolo Paulo vai dizer, a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, mas peraí, acabou ou não acabou, né? Esse princípio da lei, que está ali dentro que está ali dentro da Torá, por trás de cada um desses outros mandamentos que existe lá, todos eles, para não furtar, para não roubar, nós vamos entrar neles aqui na semana que vem. Todo esse princípio permanece, meu irmão. O que nós tivemos ao longo da história foram formas de aplicar isso na vida civil. E Jesus, quando ele vem, vocês estão vendo aí durante a semana diversas vezes, né? Jesus trazendo uma verdadeira interpretação da lei, né? Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Em momento algum ali, se você observar aquilo que Jesus está falando, ele não está abolindo nada da lei de Deus. Ele está abolindo a forma como os fariseus faziam para poder obrigar as pessoas a seguirem retamente a lei de Deus, coisa que eles mesmos não faziam. E Jesus fica denunciando essa hipocrisia o tempo inteiro. Falou, vocês são hipócritas, vocês fazem isso, isso e isso, né? Tira o dízimo até da hortelã que vocês pegam, do cominho e tudo mais. Deus nem pediu esses negócios. E aí você vai lá e tira o dízimo de tudo e rejeita a prática do amor, das boas obras, né, da justiça. Você deixa de fazer justiça com o outro, fala que está honrando o seu pai, fala que cumpre os mandamentos, mas na verdade na hora de honrar o seu pai, você fala assim que a honra que você deveria dar para ele, você paga em dinheiro lá no templo e está tudo resolvido, pagou no cheque ali e tal, acabou, eu não preciso honrar meus pais, porque a oferta que eu deveria dar para eles é corban, né? Eu estou ofertando ela aqui em dinheiro. Aí eu estou pagando como se Deus quisesse uma compensação. Está vendo o tipo de relação que eles tinham com Deus? É como se fosse uma lista de regras que eles tinham que compensar de alguma forma. Então não importa, honrar os pais é meio que uma coisa que eu posso resolver de outra forma, porque é só uma forma de eu compensar aquilo ali diante de Deus. Aí eu vou lá e pago um dinheiro e está resolvido. Está entendendo? Jesus é a própria lei de Deus encarnada. E ele diz isso, eu não vim abolir nada, eu vim dar o pleno cumprimento, a plena relação correta com a lei, eu vim trazer isso para vocês. Amém? Você crê nisso? Bom, o mundo hoje fala que a lei de Deus se resume a amor, e é verdade, Jesus resumiu ela ao amor. O problema é que o conceito de amor hoje em dia é tão vazio, que tem hora que você precisa lembrar que o resumo da lei é o amor. Se você não está entendendo bem o que é o amor, volta lá na lei e entenda como é que funciona isso. Falou, ó, como é que era esse negócio do amor? O amor é justo. O amor não é o tipo de amor que você passa a mão na cabeça do irmão e deixa ele caminhar para o abismo. Não vai com Deus, Deus te abençoe, esse é o caminho que você escolheu, vai lá. E você vai deixando. Não, o amor verdadeiro confronta o outro. O amor verdadeiro
Não fica ali o tempo todo querendo agradar. Amor de verdade tem confrontação. Amém? O amor de Deus também nos confronta por dentro. Quando você vai na igreja, tem gente que fala, eu gosto de ir na igreja, eu saio dali e me sinto muito bem, saio dali leve e tal. Graças a Deus, espero que seja porque Jesus perdoou seus pecados, né? Mas tem algumas pessoas que às vezes chegam assim e falam, cara, eu saio da igreja sentindo assim, aquele peso. Às vezes eu vou ler a Bíblia, eu sinto aquele peso e tudo mais. Assim, ó, começou a fazer um efeito aí. Agora, sinta o peso da graça de Deus sobre você. Nós precisamos ensinar isso também, porque senão nós vamos ser uma igreja plenamente legalista, tá? Quando Jesus disse que aquela mulher não podia ser apedrejada, e ele pediu mesmo, falou, olha, não, olha só, quem não tem esse pecado, atira aí a primeira pedra, pode começar. E a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos, todo mundo foi largando a pedra e saiu andando. Jesus não precisou nem falar, estou proibindo, não vai atirar nela. Ele falou, não, vamos aplicar a justiça direito, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E aí o pessoal vai embora, porque eles sabiam que eles estavam ali para cumprir a justiça de Deus, que Deus estava dando, para que eles entendessem, olha, vocês são réis de morte, e vocês carecem da graça de Deus. E Jesus deixa aquilo acontecer exatamente porque ele estava tomando sobre si a culpa daquela mulher, e ele ia morrer no lugar dela. E é assim que a igreja precisa lidar com as coisas hoje, entender que os mandamentos são puramente amor de Deus, graça divina. Se todo mundo entendesse a lei de Deus como o salmista que meu pai leu aqui no início, se os fariseus entendessem daquela forma e vivessem daquela forma, estava tudo certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos para sempre, até o fim. Os teus mandamentos eu coloquei como legado perpétuo, porque eles me constituem o prazer do coração. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo eu não me esqueço da tua lei. Eu induzo o meu coração a guardar os teus retos juízos para sempre. Está tudo relacionado ao coração, a nossa relação com Deus. Por isso que Jesus está puxando aqui, dizendo, olha, o maior dos mandamentos, sobre o qual tudo precisa estar construído, se chama amor. Primeiro, o amor por Deus sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a si mesmo. Está entendendo? E quando você vai nos 10 mandamentos, você percebe exatamente a mesma coisa. Tem gente que fala assim, não, se eu voltar lá nos mandamentos agora, você vai ver que é um pouco diferente isso aqui. Não, será que é? Olha só como é que Deus se apresenta ali, né? Israel, ó, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. É assim que começa os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que vos salvei, que vos livrei da terra do Egito, da casa da servidão, da casa da escravidão. É assim que ele começa, se apresentando. E alguns dizem que o mandamento já começa aí. Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que a libertação, a salvação de Deus vem antes do cumprimento da lei. Ele vai dar uma série de leis ali, mas a bênção já veio antes. Tem gente que tem uma relação assim, eu obedeço e Deus logo me abençoa. Eu tenho uma barganha aqui com Deus, eu faço alguma coisa, Deus vai lá e me abençoa. Está tendo uma relação pagã com o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele se revela, e é o Deus de Jesus, ele se revela como alguém gracioso, alguém que oferece, que dá a graça antes. E depois que ele salva, ele diz, olha, eu te salvei para alguma coisa, para as boas obras, as quais preparou de antemão para que andássemos nelas. Ele é o Deus que salva antes. Eu sou o Deus verdadeiro, o Deus que liberta. A salvação vem antes dessa prática dos mandamentos. Fora desse Deus, só existem ídolos e escravidão. Isso é uma coisa definitiva para o povo de Israel, especialmente depois que eles foram exilados, mas depois disso também.
O povo de Israel e o povo de Deus até hoje entende isso. Fora de Deus só existe escravidão. E se eu não creio em Deus, e se eu não adoro o Deus verdadeiro, eu vou adorar alguma outra coisa, eu vou servir alguma outra coisa, porque o ser humano foi feito para se relacionar com deuses. Foi feito para adoração. De alguma forma a gente está adorando algo. Quando você aniquila todos os deuses, existe algo ali que ainda dá o sentido, o propósito da sua vida. Existe ainda um centro em torno do qual a sua vida gira. Talvez algum imperativo moral, algum ideal político, algum ideal de vida, tipo sucesso financeiro, pegar pessoas, a vida, sexual bem, que eu posso virar um pavão assim, me apresentar para todas as pessoas, eu sou o pegador, eu sou a pegadora. Tem gente que faz disso um ideal de vida, talvez seja pequeno, mas vira um ideal de vida muitas vezes, viram ídolos. E o problema dos ídolos é que eles escravizam. O texto de Êxodo está dizendo aqui o seguinte: olha, eu sou o Deus que liberta, eu tiro da casa da servidão. Os outros deuses são deuses que escravizam. Quer seja aqueles deuses do passado, os deuses pagãos, quer sejam os deuses do presente, porque Deus, como eu disse aqui aquele dia, é uma categoria que só tem dignidade para ocupá-la o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tem gente que coloca outras coisas ali, definindo as suas prioridades, a forma como gasta o seu dinheiro, a forma como dirige a sua vida. Está dando para entender? É uma relação que com certeza a gente vai ter com alguma coisa. Mas o único Deus que liberta é o Deus verdadeiro. Os outros deuses só escravizam. Pô, mas tem um pessoal aí que fala que tem uma relação com Deus. Eu também estou dizendo que eu tenho uma relação com Deus, mas eu me sinto tão escravizado. Falei, irmão, você está se relacionando errado com Deus. Talvez você não esteja se relacionando com o Deus verdadeiro e acha que está. E você está vivendo uma relação de legalismo, de autojustificação e mais um monte de coisa. A gente tem que conversar sobre isso. Amém? Por outro lado, libertação não significa ausência de regras. Eu sou o Deus que estou tirando você do Egito. Eu sou o Deus da libertação. Eu tiro vocês do Egito, da casa da servidão, e agora eu vou dar a lei para vocês. Mas você me tirou da escravidão para me dar outra. Tem gente que acha que libertação, salvação, liberdade, da perspectiva bíblica, é ausência de regras, né? É liberdade de. Mas a perspectiva bíblica é liberdade para. Gira essa chavinha na sua cabeça e vai entender tudo. As pessoas que são mais irreligiosas, né? Tem dois tipos de não salvos de acordo com o Evangelho. Quando você pega lá aquele texto do filho pródigo, né? Você vê duas formas de estar afastado do pai. Uma é estando bem do lado do pai, é sendo bem legalista e tendo uma relação com ele como se você pudesse controlá-lo a partir da prática das regras e dos mandamentos ali. E tem o outro que é a vida irreligiosa, que é aquele que eu quero me afastar do pai mesmo, quero minha herança, eu vou gastar ela do jeito que eu quiser, né? Os dois estavam afastados do pai. E Jesus fazia questão de esfregar isso na cara dos judeus daquele tempo, e principalmente dos fariseus, dizendo: olha, vocês também estão afastados. Está rolando uma festa e vocês não vão entrar. Se prepara para entrar nela. Porque isso que eu queria trazer para vocês, girar essa chavinha na sua cabeça. Libertação não significa ausência de regras. Não significa se afastar do pai e viver a vida do jeito que você quiser. Liberdade de... sei lá, você pode usar um argumento tosco aqui para você, mas talvez se amarrarem seus pés e as suas mãos, te sequestrarem, e de repente resolvem te libertar no meio da estrada. Com as mãos e os pés amarrados para trás, te soltam no meio da estrada. Você está livre. Não sei para quê, mas você está livre. Liberdade de não diz muita coisa, a não ser que você tenha liberdade para alguma coisa. Ele nos libertou para
viver uma vida na presença dele. Ele nos libertou para a gente viver a vida eterna. Ele nos libertou para a gente glorificar a Deus. Por quê? Porque a forma como ele criou o ser humano no princípio era para viver esses mandamentos, e nesses mandamentos ele encontrar a liberdade, uma vida plena. É somente nesse contexto que existe uma vida plena. Deus está libertando o povo de Israel do Egito, de um Egito tanto externo quanto um Egito que estava dentro do coração deles, e esse vai ser mais difícil de tirar, né? Um Egito que está internalizado no coração é muito mais difícil de tirar, mas é isso que ele está fazendo. Olha, eu estou te dando regras que te permitem viver uma vida livre. Por exemplo, quem é livre diante de um violão? Quem é que não toca violão? Se eu botar um violão na sua mão, qual o nível da sua liberdade diante dele? Quem é livre diante de um piano? Igor Miguel gosta de usar essa ilustração direto. Quem é livre diante de um piano? É quem conhece as regras do piano e que sabe tocar piano, cara. Quem é livre dentro de um carro? Se eu te pôr num volante, tá livre, irmão, vai, faz o que você quiser. Você tá livre de se matar se você não souber dirigir, não é verdade? Meu pai uma vez botaram um Jeep na mão dele, é isso mesmo? Vai, é só apertar aqui o acelerador. Ah, viva a liberdade. Quebrou um muro. Então liberdade de não é muita coisa. Você precisa aprender e se submeter a regras para poder viver a liberdade. Um passarinho só voa porque ele se submete a leis da aerodinâmica e tudo mais, e o avião só voa por causa disso também. Liberdade é liberdade para viver regras e leis também. E quando você pensa nos 10 mandamentos, Deus está trazendo regras básicas para a sua existência na vida. Os salmistas, né, eles dizem isso. Quem é livre, né, diante de um volante de um carro? Quem é livre diante de um violão? Quem é livre diante de um piano? Quem é livre para controlar a sua própria vida? Talvez você possa dizer, não sou muito livre diante de um piano. Também não sou muito livre diante de um violão. Falei, e diante do controle da sua vida, você é livre? Dessa perspectiva real, você é livre mesmo? Porque a liberdade você alcança qualquer hora que você quiser. Eu sei que tem alguns calvinistas aí que acham que Deus nunca vai te libertar assim dele mesmo. Mas eu vou te dizer um negócio. Você pode simplesmente falar, eu não acredito em Deus, eu vou fazer o que eu quiser. Liberdade de é fácil demais. O problema é como é que você vai usar essa liberdade. Paulo fala isso direto, né? Ele fala com os gatos, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sabe por quê? Na prática vocês estão se escravizando de novo. Vocês estão voltando para o Egito. Viver fora das leis de Deus é escravidão. A pessoa está com saudade do alho do Egito e mais um monte de coisa, porque o Egito está internalizado no coração, né? Então, assim, depois da libertação vem os mandamentos. Para quê? Para que vocês permaneçam na liberdade para a qual Cristo vos libertou. Amém? Bom, primeiro mandamento: não terás outros deuses. Isso é óbvio. Eu já estou dizendo aqui para vocês, eu sou o Deus que liberta. Eu estou dando uma lei aqui para vocês, que é uma lei assim, que agora significa para nós: não se escravize de novo. Essa é a lei. Eu sou o Deus que liberta. Não tenham outros deuses, hein? Está vendo que essa lei não é uma lei? Tem gente que entende Deus como aquele que... Tem uma expressão muito feia, tem criança aqui, que é cagar regra. Sabe gente que gosta de meter regra nos outros? Tem gente que acha que Deus cria as leis assim, né? Por que ele fala de castidade? Por que ele fala de não sei o que? Aí ele foi lá e meteu umas regras só para sacanear com a gente, né? Não, cara, olha só. Eu sou o Deus que liberta, então não tenham outros deuses. Eu estou dizendo para vocês, andem na minha presença, e vocês vão ser livres. É isso que ele está falando. Essa lei, esse primeiro mandamento, é graça de Deus para você. E outra coisa, é um conselho, porque eles poderiam simplesmente caçar outros deuses. E é exatamente o que acontece depois mesmo. Pouco depois disso aqui, inclusive. Eles vão arrumar outros deuses. Deus deixa, mas ele disse, olha, aqui você tem liberdade, ali você tem escravidão. Eu sou o Deus
que liberta de verdade. Por quê? Porque foi eu que criei vocês, ora. Amém? Não tem outros deuses. Além dos deuses antigos, né, tem os deuses novos, da carreira. Tem gente que, assim, é até crente, mas quem manda nas prioridades dele é a carreira, é o sucesso financeiro. Pô, eu quero ter sucesso financeiro. Eu me comprometo com Jesus até o ponto que ele não me atrapalha nesse meu objetivo de vida. O objetivo de vida da pessoa é a coisa que está lá no cume das coisas. Ó, desde que Jesus não me impeça de ser feliz, eu estou nele, porque o objetivo da vida é o quê? Ser feliz. E cara, eu vou te dizer um negócio, o objetivo da sua vida não é ser feliz. Jesus não morreu na cruz só para te fazer feliz, não. Ele te enche de felicidade e de alegria, mas é uma alegria que permeia as tribulações, as guerras. Tem gente que acha que, pô, se eu servir a Deus, em troca Ele vai me dar plena satisfação e coisas dando certo em tudo, né? E aí você vai ver um dos caras que mais serviram a Deus, que evangelizou metade do Oriente Médio, foi subindo ali para a Europa, que é o apóstolo Paulo. O que Deus fazia com ele, né? Aí o cara passava um naufrágio, aí acabou o naufrágio, o cara vai para a praia, finalmente estou livre, morrendo de frio, deixa eu me aquecer. Aí ele vai pegar uns gravetos, uma víbora e pica a mão dele. Os nativos viraram e falaram: cara, você está amaldiçoado pelos deuses, porque você acabou de sobreviver de um naufrágio, vem uma cobra e te pica, você está de azar. Eles não tinham essa ideia de azar, né? O lance era os deuses que estavam contra mesmo. Deus está amaldiçoando você. Aí ele não morre, o pessoal começa a tratar ele como Deus também depois, né? Mas olha que loucura, o apóstolo Paulo passava isso, passava privações e tudo mais, e olha só, ele estava cumprindo o chamado de Deus. Mas ele fala isso, né? Apesar de tudo isso, sempre alegres. Cara, a alegria de Deus é a força que a gente tem para poder viver essas coisas tudo. E ela permeia o nosso coração. Você em Deus pode contar com uma alegria que transcende o sofrimento e os acontecimentos que acontecem na sua vida, inclusive a depressão. Em alguns momentos que eu passei por isso, e Pri passou, e outras pessoas passaram, puderam experimentar, falou: velho, no fundo, quando eu olho para dentro do meu coração, eu sou feliz, eu tenho uma alegria em Deus. Eu sei que o que eu estou passando nesse momento é um problema neurológico, psicológico e mais um monte de coisa. É tenso, mas eu sei que Jesus morreu por mim e minha vida está tranquila. Daqui a pouco isso vai passar, talvez com remédio, talvez com Deus fazendo um milagre, ou talvez com as coisas mudando e de repente, enfim, as coisas que têm que ser liberadas aqui no meu cérebro vão se começar a liberar direitinho e eu estou bem de novo. Mas eu estou seguro, eu me sinto seguro. Outros deuses: sucesso financeiro, sexo, família. Tem gente que coloca a família como outro deus. Meu ideal de família, se eu não for a mãe perfeita, a mãe que deixa uma herança para os filhos, a mãe que deixa a janta pronta, a mãe que trabalha e depois volta para casa e faz comida para todo mundo e ainda arruma a casa toda, se eu não cumprir isso, eu não sou ninguém. Cara, além de você estar fazendo uma jornada dupla e injusta dentro da sua casa, você ainda está se relacionando com um ídolo de um ideal que criaram para você. Você só é alguém quando você faz isso. E o homem também, né? Que eu cumpri o meu papel de homem e tal. E aí ele está vivendo, se relacionando com um ídolo, não com Deus. Beleza, quantas pessoas... Jesus é relativo, a beleza. Nasceu uma espinha, de repente eu quero me matar. Sabe? Você está rindo, mas existe isso, irmão. Brotou a espinha ali. E há pessoas que por causa da ciência se submetem a uma hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica da pessoa gira imediatamente, porque não, teve uma descoberta científica aqui que, né, agora a Bíblia vai ter... Não, cara, você confia na palavra? Irmão, eu confio na palavra. E produzir ciência.
Ciências humanas ainda, que para mim hoje é a mais desviada que existe da ciência. Fiz mestrado, inclusive trouxe ali ontem, né, minha dissertação, trouxe a monografia, que parece uma dissertação, inclusive. A gente fazia ciência séria, analisando inclusive a religião, os pontos, aquela coisa toda. Você pode fazer um afastamento tranquilamente, pode ter uma análise científica, você não precisa se afastar disso não. Mas tem gente que a racionalidade virou racionalismo e virou um Deus na vida. E aí eu tenho que girar a minha hermenêutica bíblica, porque eu não confio nessa Bíblia, eu não confio na palavra, eu não confio em Deus, e então eu vou criar uma nova forma de religião, porque eu também não quero deixar de ser religioso, né? E assim nasce o liberalismo teológico, mas um monte de coisa. Confiança em Deus faz parte desse primeiro mandamento. Não tenha outros deuses, todos eles exigem seus sacrifícios. O liberal vai ter que sacrificar a coerência dele muitas vezes. A pessoa que está atrás do sucesso financeiro da família, muitas vezes vai sacrificar a sua relação com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Pessoas que estão constantemente atrás de sexo para significar a vida, estão limitadas a ter só esse tipo de relacionamento e não conseguem ter um relacionamento real com pessoas reais. Todos os deuses cobram sacrifícios, não tenha dúvida. Na quebra da bolsa lá em 29, um monte de gente se suicidou, porque a única esperança que existia na vida era o tanto de grana que tinha investida na bolsa. E quando acabou isso, pessoas se mataram, enforcadas. Teve gente que tirou o cinto de segurança, pegou o Jaguar que tinha lá nos Estados Unidos, saiu correndo para bater o negócio para poder se matar no seu Jaguar. Ele falou: eu não vou entregar esse Jaguar para ninguém, vou morrer nele aqui, porque a vida se resumia àquilo ali: não terás outros deuses diante de mim. Aqueles que estavam firmes em Deus perderam seu dinheiro, não perderam a sua vida, porque a vida tinha um significado muito maior do que o montante de dinheiro que estava no banco. A vida em Deus, Deus tem um significado muito maior do que o seu papel de mulher, do que o seu papel de homem, do que o seu desempenho pastoral, do que o seu sucesso pastoral. Deus é muito maior do que isso. Quantas vezes Ele não confronta o meu coração quando dá 10 horas e não tem ninguém aqui? Nossa, que péssimo pastor que eu sou. Essa igreja deveria estar lotada essa hora. E de repente Deus vai confrontando meu coração: meu filho, eu não te amo e não me relaciono com você a partir do seu desempenho pastoral, de liderança e disso e daquilo, não, meu filho. E às vezes eu deixo isso acontecer para poder segurar o meu coração e dizer: eu confio em Deus. A minha aceitação diante de Deus não depende do meu desempenho, do meu sucesso como pastor. E claro que o sucesso como pastor também não está resumido a número, né? Tem gente que resume: o número de pessoas está crescendo, então esse pastor é bom. Cara, quantos frutos a gente não tem visto aqui? E quando você confia em Deus, essas coisas acontecem. Eu tenho aprendido a fazer isso, graças a Deus. E que Ele me dê graça de continuar nessa fé, nessa segurança nele antes de todas as coisas. Amém? Não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Eu sei que tem gente que lê isso aqui e fala: eu não sou católico, esse mandamento não é para mim. Eu não tenho imagem dentro de casa. Mas deixa eu te falar, esse mandamento não tem nada a ver com as esculturas da igreja católica, até porque nós temos um monte de imagens ali. A gente só tirou esculturas aqui da igreja porque tem gente que choca e se arrepia, mas esse não é um problema nenhum, tá? Inclusive o próprio Deus, que falou para não ter imagem, Ele manda construir imagens de 2 querubins para ficar em cima da arca, manda criar um monte de artes para poder enfeitar o templo, né? O tabernáculo que depois vira templo, né? Então assim, é o Deus da beleza. O problema ali não era com imagem de coisas, mas é com a adoração. Essas coisas, não as adorarás, não prestarás culto, não te prostrarás diante delas. E olha só, eu queria chamar a atenção para você que esse mandamento aqui é a respeito de representações imagéticas do próprio Deus, o Deus invisível que fala e que traz o seu mandamento para dentro do coração do povo, tá?
Deus está protegendo aqui com esse mandamento a sua própria imagem. O que ele está querendo é que você não resuma a imagem de Deus a uma imagem que seja uma representação de força para você. Por exemplo, naquele tempo, a palavra, o Elohim, né? A primeira letra ali é o Aleph no hebraico, e o Aleph é uma letra que é inspirada numa imagem de um boi. Era a cabeça de um boi, assim, um redondinho, um chifre em cima. Representava o quê? Força, porque o boi é o bicho da força, né? Então, falar de Deus era ao mesmo tempo da cabeça do judeu pensar em força, pensar num boi. Qual foi a primeira imagem que eles fizeram de Deus? Um boi, que é a representação da força. E eles disseram: esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, da servidão, vamos adorar. E está lá o povo fazendo festa em volta de um bezerro de ouro. Deus fica nervoso com aquele negócio, porque não dá para resumir a imagem dele, como ele diz nesse mandamento, né? Há quadrúpedes, mamíferos, répteis e nenhum bicho que passa por essa terra, porque existe o Criador e existe criatura. Não resuma a imagem de Deus. Eu sei que você não costuma fazer isso. Qual foi a última vez, né, que você pegou Deus e criou uma imagem dele? Mas o problema é que nós fazemos, nós inauguramos, né, formas novas, formas modernas de criar imagens de Deus. Nós temos muitas formas modernas, né? Primeiro, como você imagina o Deus que você serve? Você resume quem ele é a um touro? Talvez não. Mas você talvez resuma o que ele é a um secretário. Nós precisamos crer nele da forma como ele se revela na Escritura. Precisamos crer da forma como ele se revela a nós. Amém? Muitos se relacionam com uma projeção dos seus afetos, dos seus ideais políticos, filosóficos, religiosos. Tem gente que imagina Deus de um jeito. Já teve um seminário, um congresso cristão que chamava Reimaginar. E a ideia no dia era reimaginar Deus de uma forma diferente. E uma das coisas que foi discutida é: Deus Pai é um problema para a gente. Estou repetindo palavras aqui, entre aspas mesmo. Deus Pai é um problema para a gente. Deus Senhor é um problema para a gente. Ora, mas ele não se revela assim, afinal, como é que nós vamos fazer? Muda a Bíblia? Gente, não caia nessa balela. Não se relacione com Deus. Não se relacione com uma projeção que você faz de Deus. Porque ali eles estavam entendendo o seguinte: nós vamos reimaginar Deus de uma forma, e quando a gente orar vai ser a esse Deus da forma como a gente imaginou. Um Deus na minha imagem e semelhança. Um Deus que corresponde à minha forma de entender o que Deus deveria ser. Tem gente que acha que sim, né? Nós vivemos num mundo democrático, afinal, Deus tem que ser do jeito que a gente acha que ele deveria ser. Eu não imagino um Deus assim, que faz assim. Então eu não acredito num Deus assim. Tem gente que fala assim: não, o meu Deus não é assim não. Caras, cuidado, porque muita gente está se relacionando, achando que está se relacionando com Deus, está se relacionando com a projeção que a gente faz de Deus, tá? Para muitos, Deus é um secretário que você manda ele fazer um monte de coisa o dia inteiro. Tem gente que nem adora a Deus, né, na sua relação com Deus. Fala: Deus, eu te adoro. Deus, eu queria te pedir hoje que o Senhor venha fazer tal coisa assim, e ele tem um não sei o que ali e tal, vai lá, Deus, e faz, sabe? Ou um gênio da lâmpada, né? Que embora seja todo poderoso, ele é seu escravo. Tem umas algemas ali que o prendem a você. Eu já vi gente orar assim: Espírito Santo, eu ordeno agora que o Senhor vai e faça. Eu falei: como assim? Você esqueceu quem é você e quem é Deus? Eu trabalhava com meu pai lá de pintor, né? E teve um dia que um peão veio falar isso: eu dizimei esse mês e agora Deus é obrigado a me abençoar. Rapaz! Teve um que me falou aqui na igreja uma vez: não, eu já botei Deus na parede. Tu esqueceu quem é Deus, é? Você está se relacionando com uma projeção sua de quem Deus é. Deus não é isso, meu irmão. Deus não é seu secretário. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é aquele riponga, tudo certinho. Deus é aquilo que Ele se revela na Escritura e, sobretudo, na forma como Ele se revela no Filho, que é Jesus.
da forma como a gente falou aqui na última semana. Ele é o Deus da graça, é o Deus que dá a bênção antes de você cumprir mandamentos. E pelo contrário, Ele te dá a graça para que você possa viver os mandamentos. E não só porque os mandamentos o agradam, mas porque os mandamentos são para você viver a vida plena que Ele preparou para você poder viver. Amém? São formas novas de fazer imagens de Deus. Não tomarás o nome de Yahvé em vão. Ai, Jesus. Tem gente que fala que ai, Jesus já é tomar o nome de Deus em vão, né? Meu Deus, misericórdia. Ai, meu Deus, tem gente que acha que o mandamento é sobre isso. Para além da zombaria, da ridicularização, que é óbvio, tem gente que toma o nome de Deus, eu já vi isso demais. Teve um dia que eu comecei a tremer nas cadeiras da pós-graduação lá na UFMG, porque chamaram alguém para falar de Deus. E essa pessoa começou a zombar do Deus que ele estava chamando o Deus cristão, ocidental, o Deus, e começou a falar mal. Aí teve uma menina que ainda perguntou: mas você está falando do Deus dessa religião aí que faz isso, ou Deus mesmo assim da Bíblia, que é um Deus de amor? Não, estou falando desse Deus da Bíblia mesmo, você sabe que é um Deus de amor, tal, não sei o que, esse Deus é um nóia, esse Deus... Aí começou a falar um monte de coisas assim ofensivas. Eu fiquei, caraca, mano, se é um cristão falando de qualquer Deus de matriz africana, ou de qualquer outro Deus de outra religião, a gente já tomava um processo na hora por intolerância religiosa, dentro da universidade. Mas falar contra o nosso Deus está de boa hoje em dia. E é claro, eu não estava lá para poder fazer isso também, né? Ficar defendendo, tá vendo o que vocês fazem? Eu vou denunciar. Não, sabe por quê? O nosso Deus, ele costuma tomar a pedrada sobre si e morrer no lugar das pessoas que o maldizem. E é assim que a gente lida. Você tem que parar com essa coisa achando que Deus precisa de advogado, que você é o advogado de Deus e tem que ficar lá defendendo Ele o tempo inteiro. Se Ele te mandar fazer isso em algum momento, faça. Mas você não é o advogado de Deus, tá? Tem gente que acha isso: eu tenho que ficar lá brigando agora na faculdade para convencer meus amigos de que a religião cristã não é opressora e não sei o que. Não preocupa com isso não, irmão. Deus sabe se defender, tá? Mas, para além dessa zombaria que é mais óbvio, de tomar o nome de Deus em vão, quantas formas existem novas hoje, né, de tomar o nome de Deus e usar ele, sei lá, para vender. Bota lá o nome do salão de beleza, El Shaddai, Farmácia Jeová Jireh. Rapaz, eu juro para vocês, eu tirei foto na época, eu não sei onde está essa foto, mas eu tirei. Eu achei um motel El Shaddai, aqui no centro de BH. Passei na porta e falei: caraca, eu estou em BH mesmo, estava voltando de viagem, tirei foto. Isso vende. Você está usando o nome de Deus de alguma forma para poder se beneficiar. E tem gente que faz isso demais, irmão. Ah, Jesus. Para poder prender outras pessoas assim, falando: Deus que me revelou, foi Deus que me disse. Teve uma menina que estava em crise porque não queria se separar do seu namorado, que batia nela e falava mal dela, humilhava ela na frente dos outros. Mas ele falou com ela: não, isso aqui é um projeto de Deus, se você acabar com isso... Aí nós ficamos conversando um bom tempo sobre, né? O que você espera de um homem de Deus? Um homem assim, assim, assado. E ele está sendo. Cara, tem gente que usa o nome de Deus para benefício próprio. Tem gente que usa o nome de Deus para poder vencer uma eleição, apelando à religiosidade nacional. No meu governo vai ser Deus acima de tudo. Quem não quer votar no presidente desse, afinal de contas, né? Se Deus vai estar, né? Só que não. As próprias palavras e as próprias ações não mostravam esse Deus acima de tudo. Inclusive, isso que foi feito é uma banalização de Deus mesmo, da imagem de Deus. É uma banalização do nome de Deus, porque ele está sendo usado em benefício de algo. E quando alguém criticar, falar: isso aí é um cristão comunista, isso é um cristão progressista, a opinião dele sobre Deus não vale, o que vale é a minha, a nossa, né? A ideia é essa, é a nossa. E aí você carrega um monte de gente para isso. Meu irmão, olha só, eu não sou contra uma pessoa
dizer que adora a Deus e tudo mais. Mas uma coisa é isso, outra coisa é um marketing em nome de Deus. Um marketing usando o nome de Deus para poder se promover, sem o qual essa pessoa não teria ganhado a eleição, é usar o nome de Deus em vão, sim. Não tem outro mandamento para isso não, tá? E é pecado. E a palavra diz que Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. E tem muita gente fazendo isso, viu? Não é pouca não, ao redor do mundo todo. Tem gente fazendo isso pela esquerda, tem gente fazendo isso pela direita. Isso não é um pecado do conservadorismo não. Isso é um pecado geral, tá? Mas enfim, eu não sou contra políticos cristãos. Mas o político cristão, ele não vai lá para defender os interesses da igreja, ou para promover Deus e coisas assim não. Ele está indo lá para, no mundo de Deus, onde Deus já é rei, ele vai lá para executar justiça, em favor de quem precisa de justiça. Amém? O político cristão tem que estar lá para isso. E aí dele se ele se promover em cima da religiosidade do povo, usando o nome de Deus para poder crescer. Não faça isso, meu irmão, nunca na sua vida. Não use o nome de Deus para poder se promover nas coisas. E se vigie bem nas pequenas coisas, porque uma hora ou outra você cai nas grandes coisas. Amém? Lembra-te do sétimo dia e o santifique. Tem gente que garra nisso aqui e fala que eu não sou adventista, então isso não é para mim. Lembra-te do sétimo dia e o santifique, ou seja, o separe na sua vida. O que esse mandamento está nos dizendo? Olha, você não se criou. Você não se criou. Você não se sustenta. Não é você que dá conta do pão de cada dia. Embora eu te use para isso, olha só, pare e descanse. Esse é o mandamento do descanso. Sua vida não depende de você. O Deus da Escritura, o Deus que se revela na Escritura, no mandamento, tem gente que usou o sábado para poder oprimir os outros, é assim mesmo. Mas o sábado, o mandamento do sábado, era um mandamento do tipo, olha, eu quero que vocês descansem um dia. Mas para quê? Porque esse descanso vai ser um discipulado para o coração de vocês. Eu quero que vocês entendam que eu trabalho enquanto vocês descansam. Que foi eu que criei o mundo e convidei vocês para entrarem no meu descanso. E se você não descansa, você vai ter essa impressão o tempo inteiro de que é você que sustenta a sua vida e a sua existência. Mas não é. Você consegue entender isso? Não é você que se sustenta. Não é a força do seu braço que traz o seu pão de cada dia. É Deus. Ele é o nosso Deus. Veja como esse mandamento é um mandamento de amor. E hoje nós estamos tratando desses 4 primeiros mandamentos que dizem respeito a amar a Deus sobre todas as coisas. O 4º mandamento é: descansa, meu querido. Descansa. Separe um dia para você descansar. E entenda, eu sou Deus. A forma como Deus se distingue dos outros deuses entre os profetas, uma delas, se eu não me engano, no livro de Isaías é: eu sou, em toda a terra não se viu, desde a antiguidade não se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele é o Deus que trabalha enquanto você descansa, enquanto você dorme. Trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Confia nele, porque quando você não separa o dia de descansar, você está dizendo para si mesmo, para os outros e para Deus, que se você não parar, as coisas não vão acontecer. Está entendendo? Isso era um choque com os outros deuses, que exigiam trabalhos forçados todos os dias para que eles continuassem existindo. A mitologia suméria dizia isso, né? Os deuses criaram os homens para que eles trabalhassem e sustentassem a existência deles. O Deus de Israel chega e fala: olha, vai ser o contrário aqui. Primeiro eu crio vocês e eu sustento vocês, e vocês descansam e eu continuo sustentando vocês, porque eu continuo aqui. Eu sou o Deus Criador, o grande rei acima de todos os deuses.
E é assim que a gente crê que Deus é o único Deus, descansando nele. Descanse nele. Aplique esse mandamento para outras áreas da sua vida também. Aprenda a descansar. Aí você está aí preocupado o tempo todo em se justificar para os outros. Descansa, meu irmão, porque não é você que sustenta a sua existência. Descansa, meu irmão. As coisas não estão saindo do seu controle. Descansa, porque o controle das coisas não está nas suas mãos. Descanse. Nós cristãos costumamos separar o domingo, né, para poder descansar. Mas olha só, para mim que sou pastor, não descanso no domingo. É impossível dizer que eu estou cumprindo um mandamento de descansar nesse dia. Então eu preciso separar durante a minha semana. E eu vou te falar como é difícil descansar. Não é só porque o trabalho me persegue. Às vezes o trabalho nem está me perseguindo, mas eu estou querendo me dar trabalho. Não, eu podia ter mandado mensagem para o fulano de tal, poder discipular, vou fazer tal coisa assim, sim. Nossa, se eu mandar isso aqui para o meu serviço, eu vou adiantar. Aí eu começo a me sentir culpado de sentar no sofá e botar o pé para cima. Meu irmão, se liberta dessa culpa. O tempo inteiro a gente está numa sociedade que está cobrando da gente produção constante, como se a gente fosse máquina. E o Deus verdadeiro que se revela para nós com graça e nos dá mandamentos para que a gente possa viver a plenitude dessa graça em nossas vidas, está dizendo em um desses mandamentos: descansa. Para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Porque se você não parar, gente, esse mandamento não é só para um dia na semana. Tem gente que faz isso, eu descanso um dia na semana, mas o resto eu trabalho 24 horas por dia, né? Não durmo nem 2 horas por noite. Meu irmão, a noite foi feita para você descansar. E claro, né, você que trabalha à noite, descansa durante o dia, mas descansa mesmo. Desliga as redes sociais que te fazem ficar preso ali naquilo ali, porque se você começa a desobedecer aqui, você não está confiando que Deus é o seu sustentador. Quantas vezes no final da minha noite eu não preciso pegar o ofício de completas para ler e me lembrar disso para eu poder dormir, porque eu quero de alguma forma ouvir pelo menos uma palestra, porque aí eu fico assim, não, aí eu estou recebendo coisas, estou aprendendo coisas, enquanto eu pego no sono aqui. Cara, não precisa. A gente não consegue dar conta de parar no silêncio e aguentar nós mesmos. Você já sacou isso? É difícil demais. Descansar é um grande desafio do nosso século. E muitos querem dizer, não, a lei lá do mandamento sobre descansar Jesus acabou com ela. Ah, é de não matar. Não, essa aí continua. Então tá. Meu irmão, olha, a lei do descanso, isso aqui é mandamento perpétuo para o povo de Deus. Se você vai descansar no sábado, se vai ser no domingo, se vai ser outro dia, Deus está te mandando descansar. Por quê? Esse mandamento é pedagógico, ele tem um propósito. É para que você entenda que Deus é Deus e que é Ele que te sustenta. E é para o seu bem. Então descansa, meu irmão. A partir de hoje, comece a descansar. A disciplina espiritual do descanso. Amém? E aqui nós terminamos a primeira tábua do mandamento, que é sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Quer lembrar aí? Não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor teu Deus que te liberta, que te dá liberdade. Então não tenha outros deuses além de mim. Não crie representações de mim projetadas por você mesmo. Tá? Não crie imagens de escultura de Deus. Não tome o meu nome em vão para o seu benefício próprio. 4, descansa e confia que eu sou Deus. Amém? Deus te abençoe na prática dessa palavra hoje, meu irmão. Se coloque de pé.